Ondas do Esporte pelo GTV. Hoje estaremos conversando com uma pessoa que fez história no futebol profissional de Garça. Aliás, ele é o maior artilheiro do Garça Futebol Clube. Ficou algum tempo fora de Garça, residindo em Bauru, mas recentemente novamente fixou residência aqui em nossa cidade. Você vai ficar conhecendo hoje mais um pouco da história, da trajetória vitoriosa de Rogério Amadeu Atílio, o Rogerinho do Garça Futebol Clube. Muito obrigado por nos receber em sua residência para contarmos a sua rica história no futebol aqui em Garça. Muito obrigado, viu, Rogério? Ô Marco, o prazer também é todo meu em você estar na minha casa, me entrevistando, uma pessoa que tem uma personalidade muito forte em Garça, para mim é uma imensa alegria. Rogério que marcou uma época no Garça Futebol Clube, né? Principalmente jogando ali em dois esquadrões que tanta saudade deixaram aqui, né? Os times dos finais dos anos 60 e início dos anos 70. Mas nós vamos falar muito sobre isso, Rogério. Mas inicialmente é o seguinte, o Rogério é muito vinculado à Garça. Mas o Rogério não é garcense, né? Aliás, ele nem nasceu em São Paulo. Não, eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, no dia 5 de maio de 1937. Faz pouco tempo. Faz um pouquinho tempo. E Vila Isabel, terra ali do Martinho Rosa, da Vila, né? Terra de Noel Rosa, de Dalva de Oliveira. Só que eu não virei cantor, virei jogador de bola. Jogador de bola, né? Porque na época era jogador de bola. Não, tem né? jogador de bola e tem quem chuta a bola. Tem dois detalhes, viu? Quem chuta a bola é um e quem joga a bola é outro. E você sempre jogou bola. Ah, eu acredito que eu corri atrás da bola, né? E o seu início no futebol, Rogério, eu calculo que não tenha sido fácil, até porque os tempos eram totalmente outros, né? Como que foi aí o seu início? Eu vim de um tempo que não tinha escolinha. O treinador ia, via, gostava, levava pro time dele, você entendeu? Eu estou precisando daquela posição, levava pro time dele. Então foi assim, eu fui criado numa cidade do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. E o time do... Qual cidade que era essa? Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Tá dando nome até esse rio aí que estão falando. E os times, quando acabava o Campeonato Carioca, os times profissionais faziam excursão, mas de juniores, que não era junior, era juvenil, né? E aí aqueles que eles achavam, eles levavam embora. Por exemplo, um levava para o Botafogo, outro levava... Meu irmão e um zagueiro foi para o Botafogo, eu e mais dois fomos para o Vasco, para Flamengo e Fluminense não foi. E daí, como eu, naquele tempo, era difícil por causa do exército, eu peguei, não consegui ficar no Rio. Aí tive que vir cumprir o exército em Resende, na academia. Aí fiquei 1 ano na academia, quer dizer, 1 ano sem projeção. Isso daí anos 50, mais ou menos, né? Década de 60, né? Na década de 60. Aí jogando pela seleção da academia, em Guaratinguetá, um senhor queria porque queria me trazer para o Taubaté. Queria porque queria. E eu estava jogando em Barra Mansa, no Barbará, que era um time semi-profissional. Naquele tempo tinha amador, não amador e profissional. E qual que era a sua posição na época, Rogério? Eu era ponta esquerda. Aí eu era ponta esquerda, aí fiquei de ponta esquerda um bom tempo. Aí fiquei no Taubaté. Nisso que eu fui fazer um jogo amistoso lá em Santos, contra o Jabaquara, o treinador, acabou o jogo, ele falou assim, eu vou para Sorocaba. Você não quer ir para Sorocaba comigo? Aí eu falei, não, depende. Aí eu fui para Sorocaba. Em Sorocaba eu fiquei de 65 a 68. Foram 4 temporadas jogando em qual time? Jogando no Estádio Ferro Sorocabana. Aí eu passei, o treinador falou assim, você não pode jogar de ponta porque você corre muito.
Então nós vamos mudar. Você vai jogar de volante, porque você vai daqui lá. Então você vai ter espaço para correr. Aí passou eu para jogar de volante. Aí eu, nos outros times que eu passei, eu era ou meia ou volante, você entendeu? Um dos dois. Aquele volante que vai e aquele meia que volta. É um dos dois, o trabalho que eu fazia. Aí joguei no Corinthians assim, joguei em Tapetininga no Zerac assim também. Corinthians é o extinto Corinthians de Prudente. É, extinto Corinthians de Prudente. E tive uma boa fase no Rio de Janeiro quando estava garoto, porque o Vasco tinha um time, né? Tinha um time. Então a gente era garoto, joguei, naquela época a Ademir da Guia estava no Bangu, Você chegou a jogar contra? Cheguei a jogar contra. Garoto ainda cheguei a jogar contra. E outra coisa, conversando anteriormente, você havia me dito que nesse time do Vasco tinha aquele que anos depois talvez tenha se tornado o maior jogador da história da Portuguesa de Desportos, que era o Pinga. Aham. Né? Você jogou junto com ele no Vasco. Não, eu era juvenil. Então acabava o juvenil, começava a treinar 7 horas. Quando era 9 horas acabava. Acabava e entrava os profissionais para treinar, 9 horas. Aí a gente ficava no banco, esperando, porque naquele tempo tinha aspirante, né? Tinha aspirante e profissional. E você ficava esperando que um saísse para o treinador chamar você. Então eu morava no São Januário, a gente não ia tomar banho, ficava esperando ali. Ficava torcendo para dar algum problema com alguém. Aí um do aspirante, um de cima, saía. Aí do aspirante ia para lá, aí a gente ia pro lugar dele, entendeu? Isso aí era automático. Não tinha escolinha, não tinha treinamento tático, não tinha pessoa que fazia preparador físico, não tinha nada, entendeu como assim? Então a gente ficava naquela expectativa. E naquela época eu vi ele jogar. Eu joguei, graças a Deus eu posso ver. Por isso que eu acho que eu não tenho a menor condição de ser treinador. Eu vi grandes jogadores jogar, jogador mesmo. Eu vi Pujucan jogar, eu vi Bellini jogar, entendeu? Aquele zagueirão lá que todo mundo... Eu vi jogar. Eu vi Garrincha jogar, entendeu? Lá na própria cidade dele eu vi ele jogar. Então eu vi grande jogador. Por isso que eu vejo, tá passando o jogo, eu não assisto. Hoje em dia. Hoje em dia. Só assisto um pouquinho, não assisto mais, porque eu não tenho a menor condições de assistir. Para quem já viu todos esses atletas, né? Eu sou palmeirense mesmo, por causa do Ademir da Guia. Na época que nós estávamos no Rio de Janeiro, ele foi vendido pro Palmeiras, era dinheiro à beça. Se não me engano, foi 4 mil. Era dinheiro à beça. Um garoto foi para São Paulo, um garoto foi... Então todo mundo tinha vontade de vir para São Paulo. Mas aí já era mais difícil, não é qualquer um que vinha, porque o futebol de São Paulo sempre foi mais pesado, mais forte do que o Rio, né? Então ficava assim. Vai um, vai outro. Aí depois veio o Almir pro Corinthians, né? Você lembra o Almir Briguento lá? Sim, veio pro Corinthians. Aí ficou mais conhecido no Rio, por causa do Almir. Que ele jogava um jogo e brigava 2, né? O Almir Pernambuquinho, né? Pernambuquinho. Ele jogava um. Então eu vejo o futebol hoje sem a menor, assim, você não vê uma criatividade, não vê um drible, não vê... um futebol mecânico, para sair gol tem que ser o zagueiro de cabeça. Eu vi Romário fazer gol com aquele tamanhozinho. Eu vi Coutinho fazer gol com aquele tamanhozinho de cabeça. Você disse que começou no Vasco da Gama, né? Centenário Clube de São Januário. Te causa, assim, olhando para trás, te causa alguma frustração você não ter seguido carreira no Vasco ou algum outro time grande da época, apesar da reconhecida capacidade técnica que você tinha? Eu diria que não, Marcão, porque o futebol me deu muita alegria, me deu muitos amigos. Eu criei a minha família, que aliás, meus filhos ninguém gosta de campo, entendeu? Um é palmeirense, outro é corintiano. Mas
não tenho não. Graças a Deus eu estou vivendo uma fase, acho que das melhores em Garça. Tenho um círculo de amizade muito grande. Grande mesmo. E não é por pessoas assim, só de idade não. Pessoas de uma certa idade também, que me conhece, que o pai conhecia. Eu tenho vivido uma história muito boa, boa mesmo. Passei em Prudente, tenho um carinho por Prudente. Sorocaba, entendeu? Tenho um carinho por Sorocaba também. Ontem mesmo, aliás, há um mês atrás aí encontrei um colega de Itapetininga. Nossa, foi uma festa. Então todos os lugares me deu alegria. E como você, aquela pergunta que não pode faltar nesse primeiro bloco, Rogério, como que uma pessoa que começou no Vasco da Gama, passou aí foi para a academia, né, em Resende, uma pessoa nascida em Paraíba do Sul, que passou por Itapetininga, passou por Prudente, como que ele veio chegar aqui em Garça? Falando isso, eu cheguei em Garça porque eu sou abençoado. Eu estava no trevo para vir pro Garça, um padre me trouxe. Já começou bem. Como é que chamava aquele padre? Você não conheceu, né? Que é no campo, Batistelo, né? Batistela. Ele vinha vindo de Marília e o Corintinha foi jogar em Prudente, em Bauru. E eu ia ficar aqui em Garça. Eles me deram uma carona até o teu trevo. Nisso, o padre passou e me trouxe. E no mesmo dia, eu já fui jogar em Paraguaçu. Eu nem almocei. Cheguei aí, me deixou na porta da igreja, o Garça me pegou ali, que tinha mais uns jogadores que ficavam ali, e já fomos para Paraguaçu. E daí, foi assim que começou, mas assim começou. Quem que te falou, Rogério, vem jogar aqui em Garça? Porque vem jogar aqui com a gente. Eu vim fazer um amistoso aqui com o Corintinha e graças a Deus o pessoal achou que dos 22 eu fui o que mais destacou, o que mais apareceu, você entendeu? Inclusive quando eu saí de campo o pessoal bateu palma, aquelas coisas. Mesmo todas. Você sendo adversário. Mesmo sendo adversário. No tempo do Teotônio. Mesmo sendo adversário. E aí surgiu o convite, se eu queria vir para cá. Aí o Corinthians estava naquela fase, vai, não vai, aí eu aceitei vir para cá. Aliás, não era só para cá aqui. A pessoa que mandou eu vim para Garça, ele me deu um bilhete. Era para Marília ou para Garça. Eu rasguei o bilhete e vim para cá. Ah, era mais perto, né? Não, é porque não parou, passou direto lá em Marília. Entendeu? Então eu graças a Deus. Aí você parou aqui em Garça. Criei e aí... o resto tem 2 filhos que nasceram aqui. Inclusive a minha menina, minha moça, quando nasceu, o Garça estava em São Paulo. Que tinha sido classificado, né? 71. Agosto de 71, tá para vencer o aniversário dela. E então eu recebi o telefonema de madrugada. A menina nasceu. E então o meu outro garoto também nasceu aqui e o mais velho nasceu em Prudente. Entendeu? Então a minha família, em parte, é garcense. Entendeu? Porque eu tenho 3 filhos, 2 nasceram aqui, minha família em parte é garcense. A minha esposa não é paulista, mas não é daqui dessa região, é lá pro lado de Barretos. Mas em si, minha família nasceu aqui, um pouco dele aqui, entendeu? Bom, a sua história se confunde com a do Garça Futebol Clube. Até porque você foi um dos grandes atletas, como nós já frisamos, né? Ao longo das décadas, né? Você chegou aqui, fez o seu nome, não tem quem não reconheça o Rogerinho, como era chamado, como um dos grandes atletas do Garça Futebol Clube. Mas essa história com o Garça Futebol Clube, a gente vai começar a contá-la daqui a pouquinho, logo após o nosso primeiro intervalo. Não perca, hein? Lendas do Esporte hoje com o Rogério Amadeu Atílio, o Rogerinho. Em instantes a gente retorna.
Lendas do Esporte pelo canal GTV. Hoje temos o privilégio de conversar com o Rogério Amadeu Attilio. O Rogerinho, um dos nomes mais conhecidos da história do Garça Futebol Clube. O telespectador já sabe como você chegou a Garça. Você chegou a partir de um bilhetinho, né, que você disse pra gente. E o primeiro treinamento aqui em Garça, o primeiro jogo, você se lembra? Contra quem que foi? Que campeonato? O primeiro jogo meu foi fora, foi em Certo. Paraguaçu. Foi exatamente no domingo que eu cheguei, a 1h nós já fomos para Paraguaçu. Ah, você Aqui- havia dito que nem almoçou, né? Nem almocei, aí eu cheguei, já me levaram, e aí de noite, quando voltamos que acabou o jogo, parece que nós perdemos, acho que de 4-1, um negócio assim. Nós perdemos o jogo, me recordo, mas nós perdemos o jogo. E aí o falecido João Bento, já conversamos, já fiquei por aqui. Aí não voltei, não saí mais daqui de Garça. Aí nascia uma história do Rogério com o Garça Futebol O Clube. Garça Futebol Clube. Isso daí é fim dos anos 60, né, Rogério? 68, 69. 67, 68. Foi quando o Garça montou o time da segunda divisão. E aí o Garça, isso que eu ia falar, já montou uma seleção, né, em termos de segunda divisão. É aquele time que a gente monta e dá tudo certo, né? Vão se encaixando as peças e forma aquele belo time, né? Foi o time de 69, foi campeão, né? O Marcos, era igual eu estava falando, não tinha esse negócio de empresário, de treinador, eu quero, tem que trazer aquele não. Era o seguinte, igual eu, por exemplo, joguei em Prudente. Eu trouxe o Claudio Belon, que jogava na Prudentina. Eu trouxe o Luizão, que jogava praticamente no Amador de Prudente, e treinava no Corinthians. Eu trouxe o Fernando, que jogava no Corinthians. E vim eu, quer dizer, vieram 4 de um Uma mesmo, base boa. de uma base boa. Aí veio de Araraquara, veio o Robertinho, veio o Coró, veio o Daí, você entendeu? Então, e veio depois o Eusébio, que já era um veterano. Ele veio 4 do mesmo, jogava junto. O Coró e o Daí era a ala esquerda. O Robertinho era ponta direita. Então da vieram mesma 4 coisa, de Prudente, 4 de de Araraquara. e veio 4 de Bauru. 4 de Bauru. Veio o Jorginho, veio o Coquinho, veio o Chiquinho. O Ney veio depois, tem um outro. Ah, veio o Zé Carlos, veio o Ney depois também. E Quer dizer, quem- tudo uma base. Então quer dizer que ficou assim mais fácil para o treinador montar o Mas time. muito mais fácil. Quem que era o treinador aquele ano? Era o Altamiro. Treinador campeão, ele foi até o fim Foi até o fim. e foi o campeão Foi daquele campeão, ano. foi o campeão daquele ano. E você se lembra contra quem que foi a final? Como que foi a campanha? Alguma história daquele ano de 1969? Olha que estamos falando de pouco tempo, hein? 46 anos atrás. Ô Marcos, o Garça tinha uma projeção assim. Eu não me recordo que nós perdemos um jogo aqui. Pode até ter empatado, mas perder um jogo aqui em Garça, eu não me recordo. Isso na campanha vitoriosa de Campanha 69. 68, 69. Eu não me lembro do Garça ter perdido um jogo aqui. Mesmo na campanha de 71, se perdeu, eu não me lembro. Eu sei que empatou. Parece que empatou um jogo 2-2. Da qual estaremos falando daqui a pouquinho, dessa campanha de entendeu? 71. Então, é igual você viu. Tinha a base, o treinador não se preocupava. Outra, tinha muita convivência do treinador com o jogador. Dia de sábado, no dia da pré-eleição, era assim, eu joguei lá. Ó, lá é assim, 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 assim. Não é o treinador que falava, não, nós vamos jogar lá assim, 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 não. Ele aceitava a sua decisão. A sua sugestão. Sua decisão. Eu me lembro de um jogo que nós fomos jogar em Itaquaritinga, o Coró e o Robertinho falou assim, ó, se nós ganhar, nós temos que atacar pra lá, hein? Se eles atacar pra lá, é difícil ganhar dele. Primeiro tempo eles ganharam, jogaram pra lá.
Ganharam de 4, fizeram 4-0. Segundo tempo não fizeram nenhum gol. Porque virou o lado. Então, tinha aquela convivência entre o treinador e o jogador. É igual hoje eu estava vendo um detalhe, outro dia eu estava vendo um detalhe. Você ia concentrar, você tinha que procurar exatamente os mais idosos, que já jogaram, que já isso, que aquilo. Por quê? Porque o novato, por mais que fosse timinho do interior, de segunda, ele treme. Treme mesmo. Então ele tinha que pegar um pouco da experiência. Experiência. Eu uma vez assisti uma entrevista do Zinho. O Zinho estava falando o seguinte, todo jogo é um jogo. Decisão é pior ainda, porque você sabe que não tem volta. Perdeu, perdeu. Não tem volta. O Zinho que jogou no Palmeiras. Foi revelado pelo Flamengo, jogou no Palmeiras. Ele falou que toda decisão é uma decisão. Todo jogo é um jogo. Só que decisão é pior ainda, porque não tem volta. Não tem jeito, depois eu ganho, não. Perdeu, perdeu. Então todo jogador, por mais experiente que seja, ele treme. Ele sente aquela coisa, ele não passa para os outros, mas ele treme. Você se lembra contra quem que foi a decisão de 69? Se não me engano, foi com o Ibitinga, né? Em Bauru. Rio Branco de Ibitinga, né? Famoso. E depois o Sidão veio pra cá também, que jogava lá. Então, foi uma final inesquecível, um título que os mais experientes, por assim dizer... Que tem um amigo nosso aí que fala que o gol não valeu porque foi de canela e não chegou no fundo da rede, não balançou a rede. O gol do Rogério. Você já sabe o que é, né? Você já sabe o que é, né? Que o gol não valeu, aquele gol não valeu, não balançou a rede. Tinha que estufar a rede, Tinha que estufar a rede para valer. Bom, mas o Garça, essa foi a fase áurea do Garça Futebol Clube. Depois, não demorou muito, praticamente aí 2 temporadas, aquele time de 71, que foi decidir o quadrangular lá em São Paulo, no Parque Antártica, e por muito pouco não ascendeu a divisão principal do Campeonato Paulista. O que aconteceu para que a equipe não subisse, Rogério? Ô Marcão, o que eles estão fazendo hoje, para o jogador jogar, que não estão jogando, é diferente. Nós saímos aqui, acabou o jogo aqui à tarde, estava uma temperatura mais ou menos de uns 35. Deu até aquela chuva de verão, quando acabou o jogo. No outro dia, nós saímos para São Paulo. Quer dizer, vocês jogaram uma partida válida pelo campeonato que foi, aqui em Garça. Contra o Rio Preto, que foi praticamente a decisão, entendeu? Que levou a equipe a esse quadrangular. A esse quadrangular. Então estava com 35 graus. Mais ou menos aqui. E aí vocês seguiram viagem para a capital e encontraram lá... Chuva. Muita chuva e aí sentiram. E muito frio. Aí nós ficamos no DEF. Depois nós não podíamos ficar no DEF, porque nós era profissional. Ficamos duas noites só no DEF. Só para explicar o que é o DEF, para quem não sabe, o DEF é o Conjunto Esportivo Baby Barione, ou alguns falam Babi Barione. Fica ali bem ao lado do Parque Antártica e serve como alojamento para... Time amador. Time amador. Esporte amador. Que vai do interior participar de alguma competição lá na capital. Então esse é o DEF. Outros atletas também se hospedam lá. Aí não podia ficar lá, fomos para Pacaembu. No Pacaembu... No próprio estádio. Aí nós ficamos debaixo da arquibancada, que é o alojamento onde tem ali. Tem bastante alojamento. Só que, Marcão, o sistema de água lá é canalizado, tipo aquele que saía de fogão, ia pela canalização. Aquilo fervia. E nós tomávamos banho e saía para ir comer, jantar, aquelas coisas. E tava do Pacaembu, quando você olhava para a janela, para frente do Pacaembu, tava tanta neblina que você via um carro, você via só o farol do carro. Dava aquele choque de temperatura. Aquele choque. Tanto é que, quando nós fomos jogar, não sei se foi contra o São Caetano, nós tínhamos acho que 5 sem poder jogar com febre alta. Inclusive o goleiro, o Lula, nós tivemos que esperar ele chegar para entrar em campo. Você entendeu como? Isso no Parque Antártico. Isso no Parque Antártico. Deu distensão numa,
Eu joguei um jogo de extensão. Nós fizemos tratamento na Portuguesa. Então, não é errado falarmos que, assim, por desconhecimento, por uma falha de planejamento... Por desconhecimento. Né, isso acabou prejudicando o Garça no quadrangular. Só subia um, Rogério? Só subia um. E foi o Marília que foi subiu, o Marília, né? Era Garça... Marília, São Caetano e Rio Preto. O São Caetano, se eu não me engano, era o Saad, né? Que representava. Então, por esse desconhecimento aí, Garça foi o Garça Futebol Clube acabou sendo prejudicado bastante. Muito prejudicado. Tecnicamente, muito mesmo. Porque, primeiro, você não estava acostumado com o campo. Outro, o jogo, 9h30 da noite. Aquele frio. Você para se aquecer era um problema. Você tinha que... E aqui vocês não, e aqui, não quando tinham nós saímos esse... Aqui não tem esse problema. Aqui nós não tivemos. Eu me lembro que até deu uma chuva de verão. Quando nós saímos daqui, deu uma chuva de verão. Nós não saímos no outro dia não. Nós saímos no mesmo dia, depois do jogo. Deu uma chuva de verão, aquela chuva rapidinha. Vai refrescar, vai refrescar. Aí quando nós chegamos lá, nossa mãe... Sai de 35 graus e chega para... Você olhava assim da janela do Pacaembu, você não via. Menos só via o 15, farolzinho né? dos carros, entendeu? Tava parado lá. E outra, lá é alto, porque é debaixo da arquibancada, é alto. Então, como disse, a ventilação é muita. Eu conheço a bem. janela lá é aquele janelão, entendeu? Conheço bem esse alojamento Conhece do Pacaembu, lá? porque eu já fiquei lá com equipes de basquete, né? A gente sabe Um bem, dia bem nós isso aí que um você dia falou, nós fizemos uma besteira, eu acho que foi besteira. E fazia aquecimento 4 horas da tarde, no Pacaembu. Descer lá embaixo pro gramado 4 horas da tarde. Com o jogo sendo à noite. Com o jogo sendo à noite. Desconhecimento e falta de planejamento. Falta de planejamento, desconhecimento, falta de planejamento. É igual muitas pessoas falam, mas o Garça vendeu o jogo, o Garça não queria ganhar, Não é que o Garça não queria ganhar. Ele teve uma dificuldade que não adianta você passar para aquele que ele não quer aceitar. Entendeu como é que é? Foi mais por questão de preparo do que, o Lula, nós ficamos no vestiário esperando o Lula chegar. 38 graus de febre. Jogou. Entendeu? Jogou de coco assim mesmo. Eu tive uma distensão aqui, e joguei com aquela distensão. Se não me engano, parece que só tinha eu de reserva da linha, um negócio assim. Entendeu? De frente. Então o time ficou muito prejudicado. Muito prejudicado por causa de estrutura. Agora deixa eu perguntar para você. Você quer ver, desculpe Não tinha mais do que um diretor junto com nós. Podemos dizer assim que foi um amadorzão para lá. Foi um amadorzão. Pela parte de estrutura, foi um amadorzão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dos dois times que era melhor? O de 69 ou o de 71? Eu acho que na sua época, no seu campeonato, os dois eram bons. Era bom porque a gente não tinha preocupação. É uma desculpa assim, nós não tinha medo. Hoje nós vamos isso, hoje nós vamos... Não, nós não tinha medo. Podia vir... Vamos jogar? Vamos jogar? Vamos jogar. Qualquer time... Vamos jogar? Vamos jogar. Fulano, vamos jogar? Vamos jogar. Entendeu? Não tinha medo. Gente, aquele time ganhou de fulano, aquele time venceu o ciclano, aquele time... Não tinha medo. Aqui, principalmente, se virou o primeiro tempo 0-0, certeza. Entendeu? Certeza que segundo tempo era 3, 4, porque aí aquele negócio, o time adversário sentia e nós ia pra cima. Então, é um time que não depender do adversário piorar ou melhorar. Dependia só dele. Nós sabíamos como jogar desse lado, nós sabíamos como jogar desse lado, você entendeu como é que é? Nós sabíamos jogar daquele jeito. Já o time de 71 era mais maduro, eram jogadores bem mais experientes, entendeu? Tinha o Daniel que jogou no Noroeste, tinha o Itamar, que inclusive o Itamar e o Zinho foi outro também que eu trouxe pra cá. Itamar Belazão, que depois até se transformou, foi pro Palmeiras
e se transformou em técnico do Garça em 1984. Eu não cheguei a ver ele de técnico aqui. Hoje ele atua como radialista em Londrina, comentarista. Né? Então, era um time mais, você vê que saiu Elinho pro Corinthians, Itamar pro Palmeiras, o Toninho foi pra Marília jogando bem, Marília naquele tempo tinha um time bom, isso prova como era isso forte prova a equipe. como era forte a equipe. Bom, outro Itamar foi para jogar, não foi para ficar no banco. Elinho foi para jogar no Corinthians, também não foi para ficar no banco. Foi para jogar. Jogou, foi para jogar. Então era um time, é igual eu falo, como com a cidade que teve Itamar, Elinho, Valdir Pérez, Roberto Carlos, não tem um time? Tem cidade aí que não tem jogador nenhum e tem um time? O último time profissional foi em 2004, né? Já se vão 11 anos. Bom, depois desse time de 71, o Rogério fincou raiz aqui em Garça mesmo, né, Rogério? Acabou ficando por aqui. E até quando você ficou jogando no Garça? Eu joguei mais 2 anos, mas não como titular. Eles falavam que eu era um reserva privilegiado, porque eu só treinava coletivo, eu não treinava, entendeu? E aí eu montei uma cantina na escola, no IMAR, montei uma cantina lá, então eu vinha, treinava e ia trabalhar. Treinava e trabalhava. Antes eu trabalhei no SAAI, entendeu? Serviço de água e esgoto, junto com o Osmar, que é o Osmar era o químico. E outro grande nome do Garça Futebol Clube, Osmar Silvestre. Aquele é outro também que veio, ganhou. Eu não me lembro que Osmar tenha perdido o jogo aqui, entendeu? Era muito sério, você entendeu? Tinha uma caixinha que era super séria. A caixinha nossa, se você tomasse banho e jogasse a camisa no chão, tava multado. Caixinha é um regulamento interno dos jogadores, né? E cumprido, super cumprido. Porque tem um diretor, tem um tesoureiro, tem um fiscal, entendeu? Tem toda aquela turma lá. Isso aí fazia parte do time. Ajudava o treinador a conversar, entendeu? E você se lembra quando foi o seu último jogo com o Garça? Em que ano que foi isso, pelo menos? 74 por aí, né? 73, 74. Eu acho que 74... Não, o último jogo meu não foi em 74, não. Eu acho que depois daquela final... eu não lembro porque eu entrei, comecei depois a jogar, entrar só assim, porque eu não treinava. Então eu só entrava quando estava precisando. Então eu fui um reserva que acompanhou, mas não me lembro o último jogo. Foi reserva de luxo. Os caras falavam, põe o 13. Aí eu entrava. Mas a data eu não lembro, não. Não me lembro bem a data, não. É que faz pouco tempo, né? Mas muito pouco tempo. No século passado. Bom, pós-carreira, o Rogério acabou se mudando para Bauru, mas antes ele continuou um bom tempo aqui em Garça, retornando há pouco tempo aqui para a nossa cidade. É isso que você vai conferir em nosso último bloco, Lendas do Esporte, com o Rogerinho, Rogério Amadeu Atílio. Em instantes. Lendas do Esporte com o Rogerinho, que, para quem não sabe, segundo pesquisa feita recentemente, teve um escritor, o Luiz Maurício Tec de Barros, que publicou, né, um livro contando a história do Garça Futebol Clube, o almanaque do Garça Futebol Clube. Você foi o artilheiro, né, o maior artilheiro do Garça com 54 gols, né? Te pegou de surpresa essa informação ou você já sabia? Pegou de bastante surpresa porque eu não calculava que eu teria feito assim, pode ser um longo espaço, tanto gol, você entendeu? Porque eu era atacante, mas eu era, como diz assim, mais um jogador de meio de campo do que um atacante de área. Definitivamente você está na história agora. Eu era o terceiro homem.
entendeu? Quando jogava. Então não era aquele que jogava lá na frente. Fiquei surpreso, viu? Fiquei surpreso, inclusive, dele achar essa estatística aí. Então, ó, só confirmando, essa figura bastante simpática aqui ao meu lado, Rogério Amadeu Atílio, é o maior artilheiro da época do Garça Futebol Clube, de todos os tempos, né? Ele é o maior artilheiro, nossa. 54 gols em todas as fases do Garça Futebol Clube. Teve o Garça Esporte Clube, depois Garça Futebol Clube, enfim. Falou nossa. Em futebol profissional. É muita coisa. Essa pessoa aqui, ó, foi que mais fez o torcedor comemorar gols. Foram 54. Bom, carreira de jogador profissional não é longa. E chegou uma hora que você parou de jogar futebol. Isso profissional, porque você continuou jogando aqui amador. Eu me lembro que você defendeu o Frigos, né? Mas... E depois você também chegou até a ser árbitro, né? Mas em campeonato eu não defendi o Frigos, não. Porque aí quando foi entrar em campeonato, eu fui ser árbitro. Então não podia jogar, né? Então eu parei de jogar bola. E você foi árbitro aí por muitos anos, né? Bom tempo. Na década de 80, eu até me lembro, eu acho que você foi até 1986, né? Mais ou menos, né? Não precisamente. E depois seguiu para Bauru, né? Aí aí já não mexi mais com esporte. Aí você foi para Bauru e durante esse tempo, como foi a sua vida lá em Bauru? Só que é igual eu falo para você, as coisas boas que o esporte me deu. Eu, por exemplo, quando fui para Bauru, eu fui para trabalhar no frigorífico. Aí eu fui assistir no fim de ano não, no começo do ano, um concurso para Rainha do Carnaval, lá na panela de pressão. Lá em Bauru? Lá em Bauru. Eu estava trabalhando na prefeitura. Eu estava trabalhando de servente pedreiro. Quando eu entrei na prefeitura, o cara falou, entra, depois a gente muda você lá. E deu certo mesmo, viu? Aí, lá na panela, porque era o Jamelão que ia cantar. Aí eu falei, vou lá. Aí chegou lá um diretor, chegou em mim e falou, Rogério, o prefeito está querendo montar escolinhas de futebol. Você jogou bola, não jogou? Eu falei, joguei, coitado. Que eles me conheciam. Aí foi quando ele pegou para trabalhar. Eu, Zé Carlos, Valeriano, Marco Antônio, que jogou no Noroeste. O Zé Carlos era o Zé Carlos Coelho. Zé Carlos Coelho, Que passou pelo Garça, o Valeriano técnico também passou aqui. Pelo Garça. Aí pegou o Chiquinho, não. Pegou esses 5. Mais outro, pegou mais uns outros também. E aí eu saí do setor de obra e fui para a CEMEL, que é o setor de esporte da prefeitura. Eu fui como... uma espécie de monitor, né? Não, aí quando eu aposentei, eles me deram 3 categorias. Eles me deram assistente social, instrutor esportivo. Eles me deram as coisas. Então foi aquele salto, que é igual eu falo, o futebol tem aquelas coisas, né? Me ajudou bastante. E hoje você é aposentado pela Prefeitura de Bauru. Como instrutor esportivo. Certo. E lá você ficou atuando bastante tempo? Bastante tempo. Eu trabalhei com escolinha há bastante tempo mesmo. E nesse tempo que você ficou em Bauru, pouco veio para Garça. Apesar da distância, né? E depois de algum tempo, a gente vê o Rogério, né, sempre acompanhando as rodadas do Master e também do futebol suíço. E bateu a saudade da... Fui homenageado numa final do campeonato amador, você entendeu? O troféu levou meu nome e tudo. Então isso você não estava lá, né? A pessoa que colocou o nome do troféu, eu acho que acertou, viu? Colocar o nome de Rogério. Você não estava lá, tá? Acho que foi tipo. Podemos dizer que eu tenha ajudado um pouco para definir o nome do troféu aí. Mas viu? E aí você retornou para Garça? Eu venho no fim de semana porque eu me sinto muito bem aqui. A minha família lá em Bauru sabe que eu estou aqui. Meu serviço, que eu tenho outro serviço, sabe que eu estou aqui. Quando quer ligar qualquer coisa, aí está em Garça, Entendeu?
E eu venho aqui pra, não só para matar saudade, como para viver um pouco mais, né? E então hoje você passa praticamente a semana Em Bauru, em Bauru, fim de semana vem pra sábado e Garça. domingo em Garça. E acompanhando os jogos. Acompanhando os jogos, acompanhando as notícias do esporte, entendeu? Vou no ginásio, vou nos departamentos de esporte aí, e acompanho, vejo o que está acontecendo. Só que participação assim é pessoal mais, entendeu? Uma opinião, uma coisa ou outra. Encontra muitas ou poucas pessoas da sua época? Muitas. Muitas mesmo. Alguma não muitas. se lembrou do Rogerinho? Muitas. Outro dia, há poucos dias, eu estava num restaurante, chegou um casal. Aí a mulher falou assim, a senhora falou assim, ah, eu tenho um brinde lá em casa, que quando você jogava, eu falei que você ia fazer um gol e você fez. E eu ganhei esse brinde, que era pela rádio, né? Um dos 54 gols. E falou assim, e eu falei que você ia fazer gol e você fez e eu ganhei o brinde. Eu tenho o brinde até hoje. É um casalzinho de senhora, eles estão sempre no Odeon, lá no restaurante também. Eu nem pergunto, que é feio, mas eu vou perguntar o nome dele. E isso não tem preço, né? Não tem. Não tem preço porque, é igual eu falo, tem jogador aí que está ganhando rios e rios, mas ele não tem vida própria. Mesmo quando ele para de jogar bola, ele não tem vida própria, por quê? Porque ele não criou aquela vida própria. Ele criou um fim para ele. É igual meu cunhado que faleceu, que jogava no Flamengo. O fim de ano dele era em Garça. Ele saiu do Rio de Janeiro para ir para Garça. Liminha. Liminha, muito Então, conhecido. então ele tem um monte de amizade aqui e não é garcense. É paulista, mas não é garcense. Bastante gente conhece ele, por quê? Porque ele fez aquele círculo, você entendeu? Ele ia em baile, conversava com os outros, e porque o fulano naquele tempo, o jogador era muito mais assim, né? Retraído. E ele teve bastante amizade mesmo aqui. Tanto é que ele, quando ele faleceu, teve uma página de um jornal inteirinho falando dele, entendeu? Então, se na época que o Rogério jogou tivesse a cobertura que a mídia dá hoje, né? TV, o rádio hoje não tanto, né? TV e internet praticamente, né? TV a cabo, que na época não existia, né? Canais fechados. Você acredita que poderia ter chegado até onde, Rogério? Pela qualidade técnica que você tinha. Hoje? Então, se tivesse aquela cobertura na época... Hoje eu poderia ir longe. Hoje eu poderia ir longe. Inclusive, teve um jogo aí que o comentarista era daqui, comparou eu com o Paulo Isidoro, por causa do jeito de jogar, com a posição de jogar, você entendeu como é que é? Então eu acho que eu poderia ser um segundo Paulo Isidoro, entendeu? Jogou pouco também, mas jogava bem, jogava no time que foi, se deu bem. O Paulo Isidoro, assim, ele começou no Atlético Mineiro, né? Veio do Nacional de Manaus. Ele era Paulo Isidoro de Jesus. Depois passou pelo Santos Futebol Clube, teve naquela seleção fantástica de 82, né? Ele teve na seleção, meu. Né? Agora, um detalhe me chamou muita atenção. Recentemente o Waldir Pérez esteve aqui. E você é muito amigo do Waldir Pérez, né? Eu vi vocês sempre brincando. Nós morávamos um perto do outro. Então eu passava e chamava ele, nós íamos treinar. Antes de treinar, nós íamos tinha o tio do Leila também, tio do Richard, o Dade. Então nós três, nós passava no bosque e ficava jogando bote até a hora do treino. Todo dia nós fazíamos isso. E fora disso aí, o Valdir ia na minha casa, que era ali pertinho da casa dele, morava na Rio Mene, era pertinho da casa dele. Eu tinha amizade dentro da casa dele, com o pai dele, com a irmã dele, com o irmão dele. Então nós tínhamos muita amizade antes da mãe dele falecer, nós tínhamos muita amizade, entendeu? Então ele praticamente,
Depois do treino eu ficava treinando ele, o Valeriano ficava treinando ele, você entendeu? Então nós tínhamos muito, nós ia e voltava. Quando ele não tinha nada, ele ia na minha casa, aí a gente saía para conversar. Depois que ele foi embora, eu fui em São Paulo assistir jogo, fiquei no apartamento dele. A nossa amizade é praticamente independente de futebol. É de muitos anos, de décadas, né? De décadas, viu? E ele é aquele lá é garcense, viu? Aquele lá também é garcense, viu? Que se ele não projeta Garça é porque não trabalharam com ele. Mas você vê que ele tá mexendo com o negócio aí aqui. E ele tem conhecido lá pro lado de Limeira, um lugar lá, um time de veterano que tinha aí, que ele jogava lá, entendeu? Mas ele optou em tentar fazer alguma coisa aqui. Bom, para aquele garoto que hoje está começando no futebol, que está conhecendo um pouco mais do Rogério, que recado, que conselho que você poderia deixar para que ele tente o mundo do futebol, se for realmente isso que ele quer? Primeiro, estudar. Esse é fundamental. Você tem que estudar. Porque quando você for sair para um país desse aí, você não sabe pedir nenhuma comida. Entendeu? Então não adianta você chegar lá, jogar e passar fome. Você vai passar fome. Você não sabe comer, não sabe a cultura alimentar daquele país. Então eu acho que tem que estudar. Por que estudar? Porque é mais fácil de você se comunicar. Muito mais fácil de se comunicar. E outra, respeito. Muito respeito. Respeito pelo treinador, respeito pelo trabalho que você faz, horário. Porque eu falava pra turma assim, eu não vou jogar bola, eu vou trabalhar. Ah, você vai jogar hoje? Não, não vou jogar, eu vou trabalhar. Era meu serviço. Então eu acho que a pessoa, o garoto, outra coisa, ele acreditar nele, respeitar ele, entendeu como? Eu acho que é importante, muito importante. Nesse final de programa, Rogério, eu não fiz alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito a você? Não, Marcos, eu inclusive gostei, achei que você dá assim um espaço suficiente para a gente conversar, para a gente falar. Não é uma entrevista, é uma conversa. É né? uma conversa. Eu acho que você deixa a pessoa mais à vontade, porque você sabe que isso aqui mete medo, né? Câmera, Mete medo, né? Isso mete medo. Não, mas o Rogério foi bem, né, Carlos de Oliveira? Foi tomar Ô, Marco, foi muito bom. Eu não tenho como, assim, expressar a minha alegria de saber que eu sou lembrado. Apesar de dizer que eu acho que nós nos conhecemos muito pouco, mas você passa, assim, um respeito muito grande. Eu vejo o meu amigo aí falar, o Tonho, ele é assim, procura Tonho ele. Nego. Tonho Nego. Eu acho que foi muito bom mesmo. Eu não esperava ser uma coisa tão boa assim, gostaria de guardar como recordação. Nós que nos sentimos muito bem, até muito orgulhosos, Rogério, de tê-lo como uma de nossas lendas do esporte, né? E eu agradeço bastante, novamente, por você ter aberto as portas de sua residência para que nós pudéssemos contar a sua história. Fico muito feliz e eu também vou levar com muito carinho essa nossa conversa. A minha mensagem para o povo de Garça é que eles assistam, prestigiem o que é de Garça, que está faltando muito prestígio para a cidade. E esse é um programa independente. No momento não está dependendo de fulano, de horário, disso, aquilo. Aquele horário fixo, aquelas coisas. Então o pessoal prestigiar, ver o que está acontecendo, o que ele está falando, discutir o que ele está falando, se é verdade, se não é verdade, e passar para o outro que viu, que ouviu, que é sempre uma história boa. O programa, acredito, só traz história boa. Não é que você não tenha passado ruim, mas o programa só traz história boa. Então eu acredito que deva as pessoas de Graça
prestigiar um pouco. Eu agradeço suas palavras, através desse simbólico aperto de mão, eu agradeço toda a sua dedicação ao futebol profissional garcense. Pode deixar que eu vou mandar um abraço para aquele rapaz que em 2012 teve a ideia de colocar o seu nome no troféu do futebol amador. O cara é muito amigo meu, viu? Palmeirense, igual a gente aqui. Tá bom? O cara Marcão, obrigado, é gente boa. Obrigado mesmo, viu? Eu agradeço, Rogério. Na semana que vem retornaremos com mais um Lendas do Esporte. Um grande abraço a todos e até a próxima.